Oi, Raimundo Júnior aqui, bem-vindo e bem-vinda a mais esse vídeo. Aqui eu quero falar nesse vídeo sobre a fase de gerenciamento de processos ali dentro da nossa orquestração de processos aqui no Camunda. Eu já falei aqui da fase de design, da fase de automatização, hoje eu quero falar da fase de gerenciamento de processos. E nessa fase aqui, basicamente, a gente vai utilizar o Camunda Web Modeler até para visualizar as mudanças que a gente fez naquele diagrama que a gente viu no último vídeo e entender como a gente pode monitorar e como a gente pode executar essa fase de gerenciamento de processos ali por meio do nosso Operate. O Operate é a principal aplicação ali do Camunda, por meio do qual a gente faz esse gerenciamento de processos. Então, vamos lá diretamente para o nosso diagrama. Aqui você pode ver que eu mudei ele um pouquinho. A gente tinha aqui as duas tarefas de analisar a solicitação interna, analisar a solicitação externa. Eu coloquei aqui um gateway para não tomar muito tempo nesse vídeo. Eu coloquei isso antes, coloquei esse gateway. A gente tem aqui uma análise se essa solicitação foi aprovada. Se foi aprovada, a gente notifica ali o nosso solicitante. Se foi reprovada, a gente notifica o nosso solicitante também. Agora, o mais importante é a gente entender que, primeiro, a gente fez a parte de design de processos, a gente colaborou com a nossa área de negócio, a nossa área de TI, né? Eles colaboraram entre si para que a gente pudesse ter um diagrama finalizado e que pudesse ser publicado, né? Automatizado. A partir dali, a gente criou o nosso formulário de start do processo, a gente colocou as nossas expressões e aqui nessa versão do processo, eu coloquei aqui esse gateway e coloquei essas notificações aqui por meio dos conectores do SendGrid. Então, o que a gente fez aqui? A gente passou da fase de design para a fase de automatização, colocando tudo isso que eu te expliquei aqui. E a partir daqui, fazendo um deploy no nosso processo, a gente vai passar para a fase de execução desse processo e aí a gente sim vai para o Operate, que é a nossa aplicação que nos permite fazer o gerenciamento do nosso processo. Então vamos lá, vamos fazer aqui a inicialização de uma instância de um processo, né? Eu vou iniciar uma nova solicitação de compras, vou colocar aqui o Raimundo, vou colocar aqui ele é do financeiro, vou colocar aqui que a descrição do produto é uma bicicleta e vou colocar aqui que isso é uma solicitação interna. O que vai acontecer quando eu der o Run, ele vai iniciar o nosso processo, eu vou clicar nesse link e aqui ele já abre o quê? O nosso Operate. Eu até mencionei isso em outros vídeos, né? Mas é aqui que inicia a nossa fase de gerenciamento de processo. Na aplicação Operate, eu posso visualizar onde a minha instância está, eu posso visualizar quais são os dados que foram passados para essa instância, no caso aqui é o dado do Raimundo, e eu posso avançar aqui na execução desse processo, ou eu posso simplesmente monitorar se eu fosse somente uma pessoa da área de operações de processos, de gerenciamento de processos aqui da minha organização. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou voltar, eu vou iniciar uma outra instância, aqui eu vou colocar o João, aqui vou dizer que ele é da área de TI, vou dizer que o produto dele é um carro, o João é um pouco mais ousado, e não vou marcar solicitação interna, vou deixar ele como solicitação externa. E vou dar um executar. O que aconteceu aqui agora? Se a gente voltar no Operate, você vai ver que a principal função do Operate para gerenciar os processos, para fazer esse gerenciamento dos processos, que é a fase que eu estou explicando aqui para você, ele vai te mostrar aqui, o Operate, todas as instâncias que estão sendo executadas por processo e ele vai mostrar também quais são as instâncias que estão com erro. Nesse caso aqui, né, nesse Google Books Library Process aqui, esse processo, ele tem 2 instâncias com erro e tem aqui 10 instâncias executando normalmente sem erros. Se a gente for ali no nosso processo, processo de solicitação de compra, nós temos 2 instâncias. Eu acabei de iniciar 2 instâncias. Se a gente olhar bem aqui, se eu detalhar essa, vai ser a instância do João, que pediu um carro e que está nesse ponto aqui do processo. Se eu voltar aqui e detalhar, vou detalhar a instância de baixo, que é a do Raimundo. Se eu detalhar essa outra instância, eu vou ver que é a instância do Raimundo, que é a bicicleta que foi para a solicitação interna. Então, é dessa maneira que a gente consegue ter uma visão holística de todas as instâncias do processo, que a gente consegue verificar se esse processo está com erro ou não, se ele está executando corretamente. E é aqui que a gente faz esse gerenciamento para analisar a saúde do nosso processo. Eu costumo dizer que essa fase de gerenciamento de processos
feita aqui dentro do Operate é mais uma fase de análise da saúde dos processos. E a partir daqui, a partir da fase de gerenciamento de processo, a gente vai ter condições para gerar ali depois os nossos dashboards, nossos relatórios no nosso Optimize e implementar a fase de otimização de processos, que é a nossa próxima fase e que é tema do nosso próximo vídeo. Ok? Então é isso que eu tinha para trazer aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido aqui. Eu não quis fazer um vídeo muito longo para ser direto e reto, dar um papo reto aqui para você em termos desse conceito de gerenciamento de processo. Se você não é inscrito no canal, clica aí, se inscreva, manda esse vídeo para um amigo que precisa entender um pouco mais sobre a orquestração de processos, principalmente aqui no Camunda. Se você gostou do vídeo, dá um like, comente aí se você quer ver algo a mais nesse vídeo aqui, nessa fase de gerenciamento de processo ou nas outras fases também, não importa. E me aguarde que tem um vídeo de otimização de processos e te vejo nesse próximo vídeo. Valeu!